Vamos dar início agora à aula 4 da disciplina de Tópicos Integradores do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Uninasal Fortaleza. Estamos revisando os tópicos da disciplina de redes e nosso tema hoje é camada física do modelo OSI e TCP/IP e meios de transmissão. Como a gente viu em aulas anteriores, existem dois modelos de referência para a comunicação em redes. O modelo OSI, que é um modelo teórico e mais completo, mas não necessariamente tão fácil de aplicar, quanto o modelo TCP/IP, que é um modelo mais prático e que acaba aglutinando algumas das camadas do modelo OSI. No caso, quando a gente fala de camada física, para o modelo OSI, ela é apenas uma única camada, né, que é a última camada, que é a camada de transmissão de bits. Enquanto no modelo TCP/IP, quando a gente fala de camada física, ele já comporta também a parte de enlace de dados, né, que seria aí a camada 2 do modelo OSI. A camada física é responsável pela transmissão de bits entre dispositivos. Entre suas principais funções estão definir taxas de transmissão, estabelecer os padrões de conectores e cabos, controlar a modulação e a multiplexação dos sinais, definir os meios de transmissão, se serão guiados ou não guiados, e a gente tem sempre que lembrar que a camada física ela não interpreta os dados, ela apenas garante que os bits cheguem ao destino corretamente. É como se a camada física fosse a estrutura de ruas e rodovias que a gente utiliza para se locomover. O que vai ser transportado de um lado para o outro são os dados, que nesse caso aqui são os bits, e eles vão correr por essas vias, mas eles não vão ser interpretados de forma alguma. Os equipamentos utilizados na camada física seguem padrões definidos pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers, o IEEE. Existem ao todo 26 padrões que são definidos por esse instituto, que eles vão orientar como a gente deve organizar cada tipo de rede. Os principais são, para a gente, né, que a gente vai trabalhar aqui tanto com os meios guiados quanto com os meios não guiados. Os principais para a gente vão ser o 802.3 e o 802.11, que é para rede sem fio, tá? Então aqui tem alguns exemplos, né? Ó, o 802.3, que é para as redes LAN, que é o que a gente mais vai trabalhar aqui nessa aula. O 802.11, que é para as redes sem fio. O 802.15, que é para as redes pessoais, o 802.16, que é para as redes metropolitanas, e aí existem, né, como eu disse, 26 subprojetos dentro dessa normativa, dentro desse padrão, e cada um vai designar o funcionamento, os equipamentos e os protocolos que podem e devem ser utilizados em cada tipo de rede. A camada física no IEE 802.3 define como os dados são codificados, transmitidos e recebidos através de meios cabeados, como par trançado, coaxial ou fibra ótica. Ela é responsável por transmitir e receber sinais elétricos ou ópticos, controlar o tipo de cabo, conectores, alcance e velocidade de transmissão, definir modulação e codificação usadas na transmissão dos dados, garantir sincronização entre transmissor e receptor e suportar recursos como full duplex, PoE e múltiplas taxas de velocidade. Então, essa camada física aqui é a que a gente mais tem contato no dia a dia, né? Ela é mais tradicional, até porque as redes Wi-Fi surgiram depois, então todo mundo aqui já deve estar familiarizado com cabos como esse que está sendo mostrado aqui, que é um RJ45, né? Ele tem aqui alguns pares de cabos trançados, no caso ele tem 4 pares de cabos trançados, e isso permite que ele faça a conexão de redes LAN. Na IEE 802.3 são tratados alguns componentes das redes na camada física. Com relação à estrutura física, ela trata do tipo de cabo e dos conectores, indicando o uso de cabos de par trançado, coaxial e fibra ótica, e de conectores padrão como RJ45, SC e LC. Fala também das taxas de transmissão, que devem ser entre 10 e 400 GB,
da codificação de sinal, né, métodos como Manchester 4B, 5B, PAN5 e etc., mas a gente não vai entrar em codificação aqui nessa aula. As distâncias máximas, que são os limites de alcance para cada tipo de meio, os números de pares, a quantidade de fios que serão utilizados, né? Por exemplo, aqui no subpadrão 100 base TX são só 2 pares. Já no subpadrão 1000 base T, ele usa 4 pares simultâneos, tá bom? Tecnologia suportada, a topologia física da rede. A Ethernet normalmente usa topologia física em estrela, embora logicamente se comporte como barramento. A gente já conversou sobre isso antes, é devido à utilização de um hub onde deveria ter um switch. Aqui tem alguns exemplos dos subpadrões da 802.3, tá? Esses dois aqui a gente acabou de ver, né? O 100 base TX e o 1000 base T. Eles têm nomes comerciais diferentes, velocidade, alcance, eles são para aplicações diferentes, tá? Então esse primeiro aqui, ó, Ethernet de 10 mega por segundo, par trançado, né? Ele tem um alcance aí de 100 metros. Já o 1000 base LX vai ter uma velocidade de 1 giga com até 10 quilômetros de alcance. É uma distância muito longa, por isso que ele é até coberto aí utilizado como fibra ótica, tá bom? Que aí ele vai poder ter essa transmissão a longa distância sem ter perdas de informação. A camada física do 802.11 tem a mesma função que o 802.3, só que aqui é tudo voltado para Wi-Fi. Ela define como os dados são modulados, codificados, transmitidos e recebidos através do meio sem fio, e é responsável por transmitir e receber sinais de rádio, controlar frequências, potência de transmissão e largura de canal, definir esquemas de modulação e codificação de canal, garantir sincronização entre transmissor e receptor e tratar a diversidade de antenas e tecnologias como MIMO. Professor, o que é MIMO? MIMO é uma técnica, né, que utiliza múltiplas antenas para transmitir e receber dados simultaneamente. Isso, MIMO quer dizer múltiplo input e múltiplo output. Então, ele trabalha com várias antenas ao mesmo tempo. Dentro da 802.11 são tratados alguns componentes um pouquinho diferentes da 802.3, né? Até porque aqui é direcionado para sem fio. Então são tratadas antenas, canal de comunicação, taxas de transmissão, como no outro também era tratado taxas de transmissão. Modulação, percebam que as técnicas de modulação são diferentes. Distâncias máximas, né, alcance típico de transmissão de sinal sem fio, 100 metros em ambiente aberto, 2.4 GB, e um alcance menor se for em 5G ou 6G. Frequência de operação, que são as bandas de 2.4, 5, 6, que a gente já falou em outras aulas também. E a topologia, que pode ser em estrela, né, com um ponto de acesso, ou ad hoc com peer-to-peer. Da mesma forma que eu mostrei para vocês os subpadrões da 802.3, esses aqui são os subpadrões da 802.11, alguns deles, né? Percebam que tem várias faixas de trabalho diferentes, então, dependendo da aplicação, dependendo da necessidade, a gente pode utilizar equipamentos de uma classe diferente, né? Vai depender aí da velocidade da rede, do alcance da rede também. E aqui alguns conceitos gerais para a gente entender melhor os próximos slides, né? Alguns conceitos bem básicos quando a gente fala de redes. Velocidade de transmissão, que é a taxa com que os dados são transmitidos por um meio físico, normalmente medida em bits por segundo, como 100 megabytes ou 1 gigabyte por segundo. A largura de banda, capacidade máxima de transmissão de dados de um canal ou meio de comunicação, ou seja, quanto tráfego ele suporta por segundo. Temos também o conceito de latência, que é o tempo que um pacote de dados leva para viajar de um ponto a outro na rede, e quanto menor for essa latência, melhor vai ser para aplicações em tempo real, porque aí a comunicação vai ser praticamente instantânea. O jitter, que é a variação da latência entre pacotes consecutivos, altos níveis de jitter afetam chamadas de voz, vídeo e jogos online. Então aqui nessa figurinha, percebam que a gente tem os pacotes sendo enviados, e quando a gente não tem jitter,
a distância entre um pacote e outro é a mesma, que é essa distância x. Quando a gente tem jitter, que seria aí no caso para a gente um defeito nessa transmissão, a gente vai ter tamanhos diferentes. E aí com esses tamanhos diferentes, pode acabar atrapalhando um pouco, principalmente em chamadas de voz, em jogos online, tá? Em chamadas de vídeo. E o throughput, que é a taxa real de dados entregues com sucesso no destino, levando em conta perdas, retransmissões e congestionamento. O throughput, ele é realmente aqui o número de pacotes que são entregues em 1 segundo, enquanto a latência é o tempo que leva para um pacote ser entregue lá no final. Então essa é a diferença aí entre throughput e latência. E aí se a gente comparar os dois tipos de rede, as redes físicas e as redes Wi-Fi, né? Estamos falando tudo de camada física, mas eu digo rede física porque a estrutura da rede Ethernet ela é 100% física mesmo, enquanto a rede Wi-Fi ainda utiliza ondas pelo ambiente como meio de transmissão. Então, até 400 GB a gente pode transmitir pela internet, enquanto pela Wi-Fi ela é um pouco reduzida, né? São 10 GB por segundo o limite que a gente consegue transmitir. O que ainda é muita coisa. Venhamos e convenhamos, 10 GB hoje dá para a gente assistir um vídeo tranquilo utilizando a Wi-Fi de um local. Largura de banda, a largura da Ethernet é alta e constante, especialmente se for fibra, enquanto a da Wi-Fi ela já vai ser mais variável e sujeita a interferências. Quanto à latência, a Ethernet tem uma latência muito baixa e a Wi-Fi tem uma latência média a alta, porque ela vai ter a interferência de diversos obstáculos sólidos que vão atrapalhar a propagação da onda. O jitter é baixíssimo na internet cabeada, enquanto na internet Wi-Fi ele pode ser alto em ambientes muito congestionados. E o throughput real é alto e estável na internet cabeada, enquanto na internet Wi-Fi ele é variável e menor que a taxa nominal. Então, a vantagem da internet móvel é que ela é móvel, porque de todo o resto ela perde em qualidade, digamos assim, em estabilidade, em velocidade, em quantidade de pacotes que podem ser transmitidos, ela perde em praticamente tudo para a rede cabeada, mas ela tem essa facilidade, essa vantagem da mobilidade que por si só já compensa todo o resto. E hoje, né, como eu disse, 10 GB é muita coisa. 10 GB já não dá mais nem para sentir que tem uma diferença muito grande, a menos que você esteja de fato jogando um jogo online ou fazendo uma renderização de imagem utilizando uma suíte toda online, né, como uma suíte Adobe online, aí sim, aí você pode sentir uma diferençazinha. Mas se for para atividades normais, como assistir um streaming ou navegar pela internet, é tranquilo utilizar o Wi-Fi, não vai dar nem para sentir. Vamos falar agora dos meios de transmissão guiados, aqueles que transportam os bits através de um meio físico, um cabo, que pode ser um cabo coaxial, um cabo de par trançado ou uma fibra ótica, como a gente viu nos slides anteriores. O mais comum é a gente encontrar cabos de par trançado sendo aplicados em redes Ethernet. Então, esses cabos, eles são compostos de dois fios de cobre isolados, que são torcidos entre si para reduzir a interferência eletromagnética. Se a gente deixasse esses dois cabos paralelos, como eles são muito longos, eles iam acabar gerando um campo eletromagnético ao longo desse cabo, o que poderia interferir na transmissão de dados. Então, por isso que eles são trançados. O cabo RJ45, aquele que a gente falou agora há pouco, ele utiliza 4 pares de cabos trançados como esses aqui, tá? Então, aqui nessa figura, a gente tem um esquema geral de como são os cabos de par trançado. A gente vai ter aqui os pares, né? Sempre dois pares de condutores que são 100% de cobre enrolados entre si, um fio terra, que acompanha também para a gente poder fazer a ligação e o isolamento, a proteção do nosso sistema, uma blindagem aqui para que ele fique isolado eletricamente, uma capa interna de PVC e uma outra capa externa de um outro material protetor. Esse tipo de cabo aqui, eles são mais utilizados em conexões entre PCs, switches, roteadores, ambientes residenciais e empresariais,
Hoje tem muita TV, tem muita impressora que já se conecta na rede utilizando o Wi-Fi, mas as mais antigas não conseguem fazer isso, ou então às vezes até você teve um problema com a placa do seu dispositivo, a placa adaptadora do seu dispositivo, e ele não está conseguindo entrar na rede Wi-Fi. Você tem a opção de ligar, de ligar via cabo, né? Eu mesmo tenho um exemplo desse aqui em casa. Eu tenho uma Smart TV que ela foi algumas vezes para o concerto por conta da placa Wi-Fi. E o rapaz trocou essa placa Wi-Fi algumas vezes, ela funcionava lá, quando chegava aqui na minha casa ela não funcionava. Eu parei de ter dor de cabeça, peguei um cabozinho curtinho, um RJ45 de 40 centímetros e liguei a TV direto no modem. Nunca mais eu tive problema. O mesmo vale aí para impressoras, né? Impressoras matriciais, aquelas grandes que têm em escritórios. Aqui nós temos as principais categorias de cabo par trançado. Temos aí os cabos que são desprotegidos, né, o unshielded, e o cabo protegido, shielded, que ele tem já um revestimentozinho metálico para proteger e isolar cada par de cabo um dos outros. E essa classificação dos cabos de Cat3, Cat5 até Cat8.2, ela vai depender muito da quantidade de dados que está sendo transmitido através desse cabo. Então, se a gente olhar aqui para a figura, o nosso primeiro cabo é o cabo Cat3, que ele tem dois pares de par trançado, ele transporta no máximo 10 megabytes a uma frequência de 16 megahertz. É muito pouco, mas ele foi utilizado no começo da internet, né, nas primeiras aplicações comerciais de internet, lá na década de 90, em 1991 em diante. Hoje a gente tem alguns cabos que são mais robustos e mais apropriados para as nossas aplicações. Aqui, todos esses são cabos comerciais, então vocês podem procurar para comprar em fornecedores de infraestrutura ou então na internet, tá? E cada um deles vai ter uma capacidade máxima de transporte de dados. Aí vai depender da sua aplicação, né, de qual cabo seria mais interessante para você utilizar. A gente tem muitas vezes nas nossas casas uns cabos Cat6, tá? Que tem a capacidade aí de 5 GB por segundo, tá bom? Eles foram inventados aqui em 2002 e hoje muitos dos RJ45 que a gente usa dentro das nossas casas são utilizando cabos da categoria Cat6. Tem algumas pessoas que fazem o experimento, né? Aí compra lá um cabo Cat8, instala na sua casa. Tem gente que diz que vê uma mudança absurda. Eu não sei, né? Eu não fiz na minha própria instalação, aqui é tudo no Cat6 ainda, e eu não sinto tanta diferença assim, não sinto tanta necessidade. Até porque a minha internet, o meu pacote de internet, ele também não é um pacote de 25 GB por segundo, né? Então, né, nem vai adiantar muita coisa se a sua internet for um pacote menor. Essa imagem mostra a cara que esses cabos têm na vida real, né? Aqui em cima a gente tem um Cat5e, aqui a gente tem um Cat3, um Cat6 que já tem aqui uma estrutura dentro dele para fazer com que ele fique mais rígido. Aqui a gente já tem um cabo Cat5e, tá bom? Então vejam aqui, ó, as quantidades de par trançado, né? Todos eles têm 4 pares de cabo trançado, só que eles vão ficando o cabo, ou o cabo vai ficando mais grosso, né, no cabo do Cat6, ou ele vai aumentando a quantidade de revestimentos aqui no caso do Cat5e. Né? Esse aqui é o normal, esse aqui já é revestido. Como vantagens dos cabos de par trançado, nós vamos ter o baixo custo, a fácil instalação e manutenção, o bom desempenho em redes locais e ser compatível com vários padrões da 802.3. Eu já tive uma situação aqui na minha casa em que eu tive uma estante que ela caiu e ela devia ter uns 50 quilos de coisa em cima dela. Ela também era uma estante bem pesada e quando ela caiu, ela estava fixa na parede por mão francesa. Quando ela caiu, ela ficou segura por um cabo de rede, um RJ45 Cat6 que eu tenho aqui, e ele foi forte o suficiente para segurar essa estante tempo
necessário para eu tirar o que ainda não tinha caído, tirar a estante, desaparafusar, né, o restante das mãos francesas da parede. E quando eu conectei esse cabo de volta, depois disso tudo, o bicho ainda estava funcionando. Inclusive, né, até hoje ele ainda está funcionando. Estou gravando no computador que esse cabo chega. Como desvantagens dos cabos de pá trançado, a gente pode citar o menor alcance comparado à fibra, ele perde capacidade de transmissão com um alcance menor, mais suscetível à interferência do que a fibra, até porque a fibra ela tem um sistema de proteção que, quando a gente compara o tamanho da camada que protege a fibra, ele é bem maior, então ele isola melhor. As limitações em ambientes com muito ruído e distâncias limitadas se não tiver repetidor. Mas aí tem essa opção, né? Você sempre pode mudar a sua topologia de rede, colocar mais estrelas nela, né? Acrescentar mais modems aí e compensar essa questão da perda para longas distâncias. Mas resumindo, o cabo de par trançado é ideal para redes locais de pequeno a médio porte, onde o custo-benefício e a facilidade de uso são fatores decisivos. Nós temos também os cabos coaxiais, eles transportam sinais elétricos através desse condutor central, enquanto a blindagem externa vai proteger contra o ruído eletromagnético que possa ter no ambiente exterior. Então, essa daqui é a forma como a gente estrutura um cabo coaxial. Ele vai ter um condutor de cobre no meio, um fio, né? Ele vai ter um isolante ao redor, uma blindagem por fora e uma capa no exterior. Quase todo mundo já deve ter visto esse tipo de cabo aqui em aplicações de CFTV, né? Aplicações de televisão. Hoje tem muita TV que não liga mais através desse cabo, a gente liga direto na internet, né? Ou por Wi-Fi, ou como cabo, ou por cabo, como eu falei para vocês do meu caso, mas ainda se utiliza o cabo coaxial, principalmente em aplicações de segurança, em aplicações de centrais de câmeras e coisas desse tipo. Tá? Então, principais aplicações: TV a cabo e sistema de vídeo, internet via cabo, redes de computadores antigas, como a 10 base 2 e a 10 base 5. Como vantagens do cabo coaxial, podemos citar boa resistência a interferências eletromagnéticas, capacidade de transmitir em longas distâncias, ideal para sinais de vídeo e TV, suporte a frequências mais altas e, como desvantagens, menos flexível e mais difícil de instalar, mais caro que o par trançado, maior diâmetro e peso comparado com o par trançado e a queda de uso em redes modernas, né? Porque tem sido substituído pelo cabo de par trançado e principalmente por fibra. A fibra ótica é um meio de transmissão guiado que utiliza pulsos de luz, geralmente gerados por laser ou por LED, para transformar dados em alta velocidade. A luz é emitida por um transmissor, percorre o núcleo da fibra por reflexão interna total e chega ao receptor óptico, que converte novamente em sinal elétrico. Aqui nessa figura, a gente tem uma representação bem simples de como está disposta a estrutura de uma fibra ótica. A gente tem aqui um núcleo, que é a fibra ótica propriamente dita. Temos um revestimento para isolar a fibra ótica. Temos uma camada de força e uma camada externa. Essas duas camadas aqui são para dar mais resistência à nossa fibra ótica, porque ela é muito frágil. Ela é, na verdade, um tubo de vidro que foi esticado e que tem uma espessura muito fina, então qualquer coisinha ela pode quebrar. Vamos dar uma olhadinha como é que funciona o processo de fabricação de uma fibra ótica dessas que a gente instala nas nossas residências mesmo. Those fibers start out as large glass tubes. First, workers unwrap the tubes. Then they submerge them in a corrosive bath of hydrofluoric acid that removes any oil residues. Then they set a tube into each end of a lathe. As the tubes spin, they're heated with a hydrogen-oxygen flame.
When the glass turns white, it's getting close to hitting peak temperature. At about 3,500 degrees, the two tubes fuse together. They put this new, longer tube onto another lathe. As the tube spins, they inject a mixture of chemical gases inside, while a traversing burner heats everything up. The gas mixture contains liquid forms of silicon, an abundant chemical element found in nature, and germanium, a chemical element similar to tin that's used as a semiconductor in transistors and other electronic devices. As the gases heat, they undergo a chemical reaction that leaves a white soot on the inside of the glass tube. The heat fuses the soot, forming what will eventually become the core of the optical fiber. The glass tube itself will form the fiber's covering. When there's enough fused soot, they turn up the heat until the soot itself turns into glass. Then they heat the glass tube enough to soften it, and to soften the new glass inside. The intense heat eventually makes the tube collapse on itself to form a solid rod. The internal structure of the optical fiber has been achieved. But it's in the form of a big bulky rod called a preform. So the next step is to thin it out. First, they excise the preform from the uncollapsed section of the glass tube. Then they install it vertically into the drawing tower, which will draw out the final shape. The drawing tower's oven heats one end of the preform to 3,600 degrees. The glass softens. Gravity helps pull it down, like honey dripping from a spoon. Then, using a glob of glass as a weight, they stretch the soft glass and keep stretching it until they've formed a thin glass fiber. A series of pulleys measure the tension on the fiber as it's being drawn. A special monitor makes sure the fiber's precisely the right diameter, just 5/1000ths of an inch. Then the fiber passes through UV lamps that bake on an acrylic coating to protect against dust and other contaminants. Finally, the fiber is rolled onto a drum. From here, it's either shipped out as is or put into a cable. Fiber optic cables are expensive to produce, but they're smaller and lighter than traditional copper cables. They carry more information and need fewer repeaters to keep the signal from deteriorating. And unlike copper cables, they're immune to electromagnetic interference. They're also hard to tap without being detected. And all this is made possible by a complicated process based on a very simple principle: light traveling through glass. Como vantagens da fibra ótica, nós podemos citar alta velocidade de transmissão, longo alcance sem perdas significativas, imunidade a interferências eletromagnéticas, alta segurança contra interceptações de sinal e baixa atenuação e latência. Como desvantagens, nós podemos citar o custo elevado dos cabos, equipamentos e instalação, uma maior fragilidade física em relação ao cobre, ela é mais difícil de instalar e manusear, necessita de técnicos especializados para fusões e conectorização, e o reparo pode ser mais complexo e mais caro. Então, essa fibra, esse tipo de fibra, é ideal para ambientes críticos que exigem alta performance e estabilidade, como data centers e backbones. São esses cabos de fibra ótica que nós usamos para transmitir informação, por exemplo, de um continente para o outro. Aqui na Praia do Futuro, a gente já falou isso algumas vezes, nós temos já alguns data centers instalados e planos para a instalação de mais data centers. Por quê?
porque é um local onde chegam os cabos ultramarinos de fibra ótica vindo da Europa e da África. Então eles chegam aqui pela nossa costa, mais especificamente ali na Praia do Futuro, e esse é o melhor lugar para a gente colocar um data center, porque assim a gente reduz a latência, aumenta a velocidade e garante uma maior eficiência na distribuição dos dados. Porque assim que chega, não tem nem perda, não vai nem para outro lugar, vai direto para o data center. Fazendo uma comparação entre os meios guiados de transmissão, nós podemos identificar que em algumas situações vai ser melhor aplicar um determinado tipo de cabo do que o outro. Por exemplo, se a gente está pensando em uma rede local, uma rede dentro da sua casa, o mais indicado é você trabalhar com par trançado, porque a instalação vai ser fácil, os cabos vão ter uma alta flexibilidade, então você não vai quebrar eles tão facilmente assim. O alcance dele é limitado até 100 metros, mas isso para um ambiente doméstico já é muita coisa, tá? Enquanto a fibra ótica já seria mais indicada para aplicações maiores, como a gente comentou, data centers, backbones, ISPs, e para transmissão a longas distâncias, né, até dezenas de quilômetros, como a gente citou também, a conexão, a interligação entre África e Brasil, entre Europa e Brasil, através dos cabos ultramarinos que chegam aqui. E o cabo coaxial, ele ainda pode ser utilizado, mas aos poucos está sendo substituído pelos cabos par trançado e pela fibra ótica. Mas por conta das aplicações, o par trançado agora já atende a maioria das aplicações que antes eram com o coaxial. E quando a gente tem aplicações muito grandes, o coaxial apresenta mais perdas do que a fibra ótica. Ela agora já ficou barata o suficiente para substituir ele também. Então é só uma questão de tempo até que todas as redes sejam atualizadas e trabalhem só com fibra ótica e só com par trançado. Mas, né, sempre tem aí essa possibilidade da gente ter ainda essas redes legadas, né, a gente chegar no local onde toda a instalação foi feita com o cabo coaxial. Vamos falar agora dos meios de transmissão não guiados. Nesses meios, o sinal não percorre um meio físico, ou seja, ele não vai por um cabo, mas é transmitido pelo ar utilizando ondas eletromagnéticas. Os três principais tipos de meios de transmissão não guiados que a gente tem são as ondas de rádio, utilizadas em Wi-Fi, Bluetooth e nas estações de rádio, as microondas, usadas em enlaces ponto a ponto e em satélites, e o infravermelho, que é utilizado para curtas distâncias, como por exemplo nos controles remotos dos nossos dispositivos, dos nossos eletrodomésticos em casa. Essa figura aqui mostra diversas ondas, o formato dessas ondas, tanto para a luz visível, que é a luz que os nossos olhos estão adaptados para captar e interpretar, né, para distinguir. À direita nós temos o espectro ultravioleta e à esquerda nós temos o espectro infravermelho. Conforme a gente vai aumentando para o ultravioleta, a gente vai aumentando a frequência da onda e conforme a gente vai andando até as ondas de rádio, a gente vai aumentando o comprimento dessas ondas. As ondas de rádio trabalham em frequência entre 3 kHz e 300 GHz. Podem refletir, refratar, difratar e penetrar obstáculos. Suportam comunicações em grandes distâncias, dependendo da frequência e potência. Essa tabelinha aqui tem um resumo das frequências típicas utilizadas por cada tecnologia e onde elas podem ser implementadas. Por exemplo, aqui a Wi-Fi, que é a nossa maior conhecida, tem as frequências 2.4, 5 e 6 GB e são utilizadas nas redes locais sem fio. Enquanto a tecnologia 4G e 5G já vai trabalhar aí com frequências típicas acima de 700 MHz e abaixo de 3.5 GHz, sendo mais utilizadas, mais aplicadas nas redes móveis. Como vantagens das ondas de rádio, nós podemos citar a cobertura de grandes áreas sem a necessidade de cabos, a permissão de mobilidade total, ser a base de tecnologias como o Wi-Fi e o celular, e a facilidade de acesso e implantação. Como desvantagens, nós podemos citar a susceptibilidade a interferências eletromagnéticas, a velocidade e a estabilidade, que são variáveis,
o bloqueio de sinais por conta de objetos físicos, de obstáculos físicos, e o maior risco de interceptação de dados. Ondas de rádio são essenciais para redes modernas e comunicação em tempo real, mas exigem cuidados com segurança e qualidade de sinal. As microondas terrestres são um meio de comunicação sem fio que utiliza ondas eletromagnéticas de alta frequência, de 1 GHz a 30 GHz, que são transmitidas entre duas antenas direcionais. Essa tecnologia requer uma linha reta entre as antenas para que possa funcionar de forma eficaz. Como vantagens das microondas terrestres, nós podemos citar a alta largura de banda para o tráfego de dados, o fato de não precisar de cabos para as instalações, a velocidade de instalação também é mais rápida e o alcance de dezenas de quilômetros, caso a gente consiga posicionar corretamente as torres. Já como desvantagens, nós temos esse problema de ser requerida uma visada direta, né, um caminho sem obstáculos. Os sinais podem ser bloqueados por relevos ou prédios. É uma tecnologia sensível ao clima, chuva, neblina e etc. podem acabar atrapalhando essa visada direta e pode exigir um licenciamento de espectro, né? Você entrar em contato com as autoridades e informar, na verdade, requerer a utilização de um espectro que não está sendo utilizado ainda, porque eu não sei se vocês sabem, mas o ar ao nosso redor, né, esse meio de transmissão, ele é tido como um bem público, ele é um bem da União. Então, se você quer utilizar uma frequência determinada, você precisa entrar em acordo com o governo primeiro e receber dele uma autorização, tá bom? Isso aí vale para qualquer meio de transmissão não guiado que esteja fora da sua casa. Se você for lá abrir uma rádio, né, uma rádio FM, você vai ter que pedir uma autorização para o governo e enquanto você não receber, você não vai ser permitido colocar a sua rádio no ar. Outra forma de comunicação não guiada é através de satélites. Os satélites, eles são tecnologias que utilizam satélites em órbita na Terra para retransmitir sinais de comunicação entre dois ou mais pontos diferentes. Um sinal é transmitido de uma estação terrestre, né, é feito um uplink para o satélite processa essa solicitação ou reflete o sinal para um outro satélite que vá ser capaz de atender essa demanda, e depois o sinal é enviado de volta à Terra para uma outra estação que faz a recepção desses dados, né, o downlink. Como vantagens da transmissão via satélite, nós temos cobertura global, alcança qualquer lugar do planeta, é ideal para áreas remotas ou de difícil acesso, onde a gente não consegue levar cabeamento ou o relevo é muito complicado para a gente instalar ondas de rádio. A disponibilidade em mobilidade total, tanto no ar quanto no mar também, e o fato de ser muito importante para comunicações emergenciais e militares. Já como desvantagens, a gente pode citar o alto custo de lançamento, operação e manutenção dos satélites, a alta latência, especialmente nos satélites que são geoestacionários, a susceptibilidade a atrasos climáticos e tempestades solares, e a necessidade de equipamentos específicos, como antenas, modems e satélites. A comunicação via satélite é essencial para a cobertura global, mas envolve compromissos com latência e custo, sendo mais indicada para regiões remotas ou com baixa infraestrutura terrestre. Nós temos também a transmissão via infravermelho, que é uma comunicação baseada em luz infravermelha, ela é invisível ao olho humano, mas é usada para transmitir dados por feixes de luz em linha reta. Um emissor de infravermelho, geralmente um LED infravermelho, vai enviar os sinais e do outro lado, um receptor infravermelho vai captar os pulsos de luz e vai interpretar os dados associados. Ela também requer aí uma visada direta, pois a luz não atravessa obstáculos. Então, dependendo da situação, fica muito difícil de aplicar esse tipo de tecnologia. Como vantagens do infravermelho, a gente pode citar a não ter interferência eletromagnética, o baixo custo e a fácil implantação, a segurança elevada, é muito difícil de interceptar os dados transmitidos aqui, e o baixo consumo de energia. Já como desvantagens, podemos citar um alcance muito curto, geralmente menor do que 5 metros,
o fato de requerer uma visada direta, uma linha reta entre o emissor e o receptor, a incompatibilidade com ambientes muito iluminados, justamente porque a luz vai acabar sofrendo interferência dessa iluminação ambiente, e o fato de serem poucos usados em redes modernas, pois foram substituídos por Bluetooth e Wi-Fi. Então, o infravermelho é útil em aplicações simples e de curto alcance, com baixo custo e sem ruído, mas tem sérias limitações de distância, ângulo e obstáculo, o que reduziu seu uso em redes modernas. As redes 5G são a quinta geração de redes móveis que substitui o 4G, oferecendo alta velocidade, baixíssima latência e maior capacidade de conexão simultânea. As velocidades podem chegar até 10 GB, né, na teoria. A latência é menor que 1 microsegundo, ideal para aplicações em tempos reais. Ela suporta a conectividade massiva de dispositivos IoT, Internet das Coisas, e utiliza faixas de frequências mais altas, incluindo o microwave, que é acima de 24 GHz. Vamos ver agora um vídeo da DW Brasil que fala das 5 promessas revolucionárias da 5G para a nossa vida. Vocês podem encontrar esse vídeo também no YouTube através do link que eu deixei aqui embaixo. Você sabe o que de fato nos oferece a tecnologia 5G, a quinta geração de transmissão de dados móveis? Provavelmente você já ouviu falar da maior velocidade de conexão, e é mais rápida mesmo, mas eu vou contar 5 benefícios por trás dessa tecnologia que você talvez nem saiba. Cada vez mais lugares no mundo contam com a internet 5G, que é a quinta geração de telefonia móvel. No Brasil, o leilão de 5G aconteceu no final do ano passado, mas vai demorar um tempo até que a tecnologia realmente se estabeleça de forma ampla no país. A gente ouve bastante falar sobre a velocidade, não é? Na tecnologia 5G, ela atinge, em média, 1 GB por segundo, o que é pelo menos 10 vezes mais que o 4G. Só que pouco se fala, por exemplo, sobre a latência do 5G, aliás, a baixa latência. O que é isso, afinal? Resumindo, a latência é o tempo de transferência de um pacote de dados de um ponto a outro. É o intervalo entre o clique e a página abrir. Não é em si a velocidade de conexão ou taxa de transmissão, é a velocidade de reação a um determinado comando. E quanto mais baixa a latência, mais ágil é o tráfego de informação. Especialistas dizem que com o 5G, a latência pode chegar a um máximo de 2 milissegundos. Meio que piscou o olho e já foi. Dependendo da região brasileira, o 4G atinge uma latência de até 70 milissegundos. Além de não ter mais delay numa chamada de vídeo, aquele atraso entre a voz da pessoa e a imagem nas reuniões de trabalho ou jogos online, a baixa latência deve também turbinar a telemedicina. À distância, o médico vai poder examinar seus pacientes em tempo real e com a ajuda de dispositivos que captam nossos sinais vitais. Ou mesmo fazer uma cirurgia comandando braços robóticos com segurança. Tudo porque qualquer comando do especialista num local será refletido em outro com precisão e rapidez. Vai ser como se ele estivesse realmente ao lado do paciente. E se você acha que esse dia está muito longe de chegar, em janeiro um cirurgião na China removeu com sucesso partes do fígado de um porco à distância usando a tecnologia 5G. Vamos ao próximo aspecto, o fatiamento de rede ou Network Slicing. O que é isso? Ele é um dos recursos mais importantes e inovadores do 5G. É uma divisão da rede física em partes para fornecer acesso diferenciado para cada tipo de dispositivo. Ou seja, a conexão será de acordo com a demanda. Vamos combinar que talvez eu ou você não tenhamos as mesmas necessidades que a fábrica de carros elétricos do Elon Musk, na Alemanha. Mas calma que não é tirar a internet de ninguém ou priorizar um em detrimento do outro. É o seguinte, simplesmente cada setor, cada pessoa receberá aquilo e na hora em que precisa. Só isso. Assim as operadoras vão otimizar a distribuição de seus recursos. A tecnologia 5G deve revolucionar toda a comunicação não só entre as pessoas, mas também entre as pessoas e os objetos. E os objetos entre si. Por isso deve haver um crescimento do setor chamado Internet das Coisas. Aquela coisa do carro comunicar com a casa, a geladeira com o site do supermercado e por aí vai. É que o 5G permite a conexão de uma quantidade gigantesca de objetos à internet ao mesmo tempo. No caso do Brasil, há uma grande expectativa em torno dos benefícios para o agronegócio. No futuro, a produtividade das lavouras seria estimulada através da irrigação precisa por meio de sensores, e fazendas poderiam usar a tecnologia para melhorar o rastreamento de animais.
Tem também a chamada computação de borda. Ela permite interações mais rápidas e experiências melhores que podem ser vitais em aplicações quase em tempo real, como a operação autônoma de veículos. É uma outra forma de processar dados. A forma clássica, como conhecemos o processamento de dados, os dados são coletados nas pontas mais externas e transmitidos para um servidor na nuvem, que está longe do local onde a informação foi gerada. Com a computação de borda do 5G, a ideia é encurtar essa distância com o processamento, análise e armazenamento de dados mais perto de onde eles são gerados dentro de uma rede, ou seja, nas bordas. E o que os especialistas chamam de borda de rede são partes da estrutura física, como data centers regionais e redes de acesso via rádio, onde os servidores serão colocados para processar a informação. E como a informação não vai ser processada numa nuvem, mas perto da origem dela, vai ser um processamento com menos consumo de energia. Por causa desses fatores que eu já mencionei, a baixa latência inclusive, a realidade aumentada pode finalmente emplacar. Colegas que trabalham à distância podem ter a sensação real de trabalhar lado a lado com a ajuda de sistemas de telepresença que usam a realidade virtual. Um holograma da pessoa, por exemplo. Digamos que tecnologias para isso já existem, mas com uma transmissão de dados mais rápida, isso tudo poderá deslanchar. Vamos ver até onde essa revolução vai chegar e se ela vai entregar mesmo tudo isso que promete e a que custo. Mas isso é tema para um outro vídeo. Até a próxima! E para finalizar essa aula, vamos fazer uma comparação entre os meios não guiados. As ondas de rádio têm boa cobertura, mobilidade e podem ser utilizadas em Wi-Fi e celular. Já como desvantagens, elas apresentam problemas de interferência, de segurança e têm estabilidade variável. O infravermelho tem baixo custo, mas ele também tem curto alcance e requer uma visada direta, ou seja, não pode ter obstáculos entre o emissor e o receptor. Da mesma forma é com as microondas terrestres. Elas requerem uma visada direta e são sensíveis ao clima, mas elas apresentam como vantagem uma alta largura de banda e o fato de serem muito boas para enlaces ponto a ponto. Já os satélites têm como vantagem cobertura global e serem ideais para locais remotos, mas apresentam como desvantagem alta latência, custo elevado e, mais uma vez, podem ser afetados pelo clima. Já as redes 5G têm alta velocidade, baixa latência, suporte à internet das coisas, embora apresentem um custo alto e um alcance limitado quando trabalhando em faixas mais altas. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima. Um grande abraço a todos.